Bom, boa noite a todas, todos, todos. Estamos aqui dando início à Mostra Digital 15 anos mais um, aquela companhia, onde a gente vai ter aí a possibilidade, né, de celebrar esses anos de trajetória artística. E vamos abrir aqui com a presença de Luiz Eduardo Soares, né? E é uma grande honra, assim, uma alegria poder abrir esse diálogo, abrir essa mostra também, com a tua participação. E isso, e tratar um pouco aqui nessa conversa das questões que envolvem a peça Cara de Cavalo, né? E que acho que vai ser um bom encontro, tenho certeza. Prazer todo meu, viu, Pedro? Bom, Pedro, Marco, Diego, Aline, todas e todos estão conosco. Prazer muito grande estar com vocês, uma alegria. muito Ô, bom. Luiz, então, também te agradecer. A tua presença aqui é incrível, desde o início, desde as primeiras conversas nossas a respeito, né, dessas conversas. Poxa, a gente já queria ter você aqui, você ter generosamente aceitado estar, é para a gente uma alegria realmente muito, muito grande mesmo. E, Luiz, então, a ideia dessas conversas é que nós abordemos não os aspectos artísticos, estéticos do espetáculo, mas sim os temas que o espetáculo aborda, né? Para quem está nos vendo agora ou que já assistiu o espetáculo quando esteve em cartaz, possa ter, né, um pouco ampliada a sua percepção, né, a sua experiência do espetáculo, né? Então, eu queria começar te pedindo para estabelecer, né, assim, uma mirada histórica. Porque no espetáculo, o espetáculo começa, e também a história de Cara de Cavalo, que ficou conhecida, também começa, no encontro entre um contraventor, um bicheiro, e um investigador de polícia, um detetive. Eles se encontram, e nesse encontro o bicheiro pede ao investigador que o proteja de Cara de Cavalo. Porque Cara de Cavalo, todos os dias, ao final do serviço do jogo do bicho, que já é o final das apostas da banca, ele vai lá e roubava a féria da banca. Então, o bicheiro vai se queixar e o nosso investigador acata a queixa e vai tomar providências. Então, ele vai para armar uma espécie de tocaia para dar um susto em Cara de Cavalo. Esse susto acaba se tornando um tiroteio, acaba se tornando uma cena muito violenta. E nesse embate, o inspetor morre, vem a falecer assassinado. O inspetor, no nosso espetáculo Galo, na Real Milton Lecoq. Bem, então, essa mirada histórica seria nós sairmos desse início, desse momento em que Milton Lecoq e outros policiais, Hélio Vígio, outros policiais, formam a Escuderia Lecoq, que já é o Esquadrão da Morte, mais conhecido popularmente como Esquadrão da Morte. Inclusive, o personagem de Ricardo Kozlovski, aqui no espetáculo, é um membro do Esquadrão da Morte. Bem, essa mirada vai daí até os dias atuais, né? Pensando nessa a relação entre o poder público e a contravenção, né? E hoje nós vamos pensar nas milícias, né, que dominam, né, que saíram ali desses grupos de execução de criminosos, para domínios territoriais de muitas áreas importantes da nossa cidade. Né? Hoje a gente pode dizer que temos as áreas dominadas pela milícia, temos áreas dominadas pelo tráfico e temos áreas dominadas na governança do Estado. Né? Enfim, mas as milícias também contêm os funcionários do Estado, os agentes do Estado. Então, é quase uma certa terceirização do trabalho do Estado, que é entregue, né, às milícias com beneplácito das
autoridades, né, que entregam ali áreas à milícia. Né? E, quer dizer, tem os foras da lei, que seriam os do tráfico, etc., e os da lei, que seriam os milicianos. Não podemos esquecer que essa milícia tomou, né, os altos postos da República. Essa ideia miliciana tomou assim, os altos postos da nossa República. Então, eu te proponho nesse início que você possa, né, eu sei que é muito extenso, mas que você possa dar essa mirada histórica aí para a gente. Marco, muito obrigado. A pergunta é excelente, já traz consigo uma reflexão, que você aponta, de fato, uma questão nevrálgica, tão relevante que me permitiria facilmente desdobrar uma linha mais ou menos contínua com as variações naturais dos processos históricos até o momento contemporâneo. Mas acho que é sempre importante que nós iniciemos com o reconhecimento consensual de que o Brasil é o país da escravidão, o país do racismo estrutural, de iniquidades muito profundas, desigualdades abissais, com relações de classe marcadas por exploração e espoliação em níveis superlativos, e que essas características, a despeito de tantas mudanças, o país é tão dinâmico e foi tão dinâmico ao longo do século passado, permanecem quase como atavismos, né, que resistem não só à passagem do tempo, mas às metamorfoses sociais, econômicas, demográficas, etc. Portanto, é esse o contexto mais abrangente no qual a gente examina o destaque o problema da violência policial letal e dessas organizações paraestatais, paralegais ou francamente ilegais e clandestinas, que são, entretanto, compostas por policiais. Você falou, e eu disse que esse era um ponto nevrálgico, em Esquadrão da Morte. Escuderie Lecoq é o nome de fato do primeiro, talvez, Esquadrão da Morte, se bem que nos anos 50 já houvesse um experimento análogo e que tinha essas mesmas características. Basicamente, grupos de policiais, profissionais de polícia, liberados pela autoridade superior de forma mascarada, velada, a executar extrajudicialmente. E isso tudo é importante que a gente sublinhe, não tem como finalidade nenhum objetivo elevado, se é que seria possível conceber finalidade superior para práticas brutais e bárbaras desse tipo. Mas, enfim, não tem sequer a cobertura, né, de metas superiores, por exemplo, a realização plena da legalidade, a preservação de ordem pública no sentido republicano, absolutamente nada disso. Esses grupos estão autorizados tacitamente a operar à margem da lei para cumprir outros desígnios, que podem ser econômicos, atendendo a interesses particulares locais, interesses políticos, eventualmente, e no desdobramento do processo até para fazer caixa, né? Vendendo seus serviços a soldo, vendendo seus serviços a DOC, no varejo, digamos assim, né? Como grupos de matadores. Mais recentemente, nós temos esse gabinete do crime, né? Que se tornou tão conhecido, composto por associados de milicianos, etc. Nós continuamos a ter esses matadores de aluguel, que são frequentemente oriundos das polícias ou ainda membros das polícias, cumprindo uma espécie de bico, né, do bico selvagem, como ocorre no caso também das milícias. Mas, enfim, já havia uma história anterior. Aliás, é importante também articular esse ponto com as minhas palavras introdutórias, lembrando que, infelizmente, a história das polícias no Brasil foi e tem sido a história de aparelhos e instrumentos de
de controle social, no pior sentido da palavra, a serviço dos escravocratas, inicialmente, dos latifundiários, os senhores dirigentes, coronéis da velha República, da Primeira República, e assim subsequentemente, cumprindo mais o papel de classe do que propriamente funções que uma certa leitura idealizada do Estado Democrático de Direito poderia sugerir. Então, estamos falando desses aparelhos, desses instrumentos, infelizmente, eles têm operado dessa forma, mas, além dos problemas que são permanentes, nós tivemos, nesses casos, a exacerbação dessas características e aquilo que era a autonomia relativamente aos mandamentos legais, quando se à margem, se torna, de fato, a formação de um grupo criminoso, efetivamente, que é o Esquadrão da Morte, que fazia, entretanto, sucesso em certos segmentos da mídia, fazia sucesso em certas áreas da sociedade, etc., e cumpria algumas funções políticas lamentáveis, etc. Nós podemos acompanhar esse processo ao longo dos anos 60, 70, pensando na ditadura. A peça já incorpora a ditadura, nós já estamos mergulhados, né, na ditadura de 64, e nós sabemos, agora retrospectivamente, que a ditadura, mesmo se apresentando como, digamos, comprometida com lei e ordem, etc., na verdade, ao contrário, instaurou um estado de terror, um estado criminoso, e cooptou, recrutou policiais para cumprirem funções extralegais, mesmo do ponto de vista da legalidade da ditadura. Eles foram operar nos porões e eram treinados, hoje já material histórico, livros sobre isso, foram operar nos porões da ditadura, torturando, e foram treinados para isso. Essa prática não era nova, mas houve uma espécie de qualificação, no mau sentido, da força de trabalho, essa que cumpria essas funções bárbaras. Portanto, a ditadura não se opôs à história das polícias, à sua tradição racista, misógina, homofóbica, etc., de classe. Pelo contrário, salientou, enfatizou e deu algum espaço para que, inclusive, essas práticas prosperassem, repito, qualificando-as. Houve esse recrutamento, essa cooptação, e com o declínio da ditadura, houve o retorno desses policiais às suas instituições, das quais não haviam saído, inclusive, eles estavam como que cedidos, né? Lotados em outras funções, no cumprimento de outras funções. Eles retornam e trazem, então, para as polícias aquilo que já estava presente, fazia parte da história, mas que é agora alimentado, fortalecido, que são esses conhecimentos, essas práticas da tortura tecnicamente instruída. Além disso, eles se sofisticam e deixam de ser apenas servidores do crime organizado no bicho, por exemplo, atuando como seguranças dos bicheiros, dos empreendedores. Nós sabemos o bicho, o crime organizado na prática. Eles deixam de ser apenas esses funcionários do crime organizado para, muitas vezes, assumir posições de protagonismo no crime organizado, no bicho, tornando-se eles próprios, alguns deles, bicheiros. O caso talvez mais proeminente, mais conhecido, seja o do capitão Guimarães, mas há tantos outros, e saem do estado do Rio de Janeiro, prosperam, ampliam seus domínios, atuam na política quando há o processo de redemocratização. Até hoje estão muito presentes na Baixada Fluminense, e não apenas. Essa história precisa ser rememorada sempre, porque ela continua presente, informando a nossa realidade, conformando a nossa realidade. Fazemos agora um salto para o momento que é crucial e antecede a cena contemporânea. Um momento crucial que gesta a democracia que nós herdamos, com todas as suas limitações, é o processo constituinte, que corresponde ao processo de democratização e que culmina com a promulgação da Constituição em
1988. Essa transição se deu de forma negociada. Nós sabemos que essa é a marca da história brasileira, acordos pelo alto, acordos entre elites, e daí se dizer que o nosso capitalismo é intrinsecamente autoritário e que a modernização brasileira é uma modernização conservadora, e há outros epítetos, outros qualificativos que tornam esse conceito sempre mais nítido, todos convergentes, apontando na mesma direção. Nós estamos, portanto, diante de processos que se reiteram, se replicam ao longo da história brasileira. Em 88, nós tivemos a conclusão de outro desses processos, negociações pelo alto. Os representantes do antigo regime declinante, representantes da ditadura, militares, portanto, impuseram certas condições para que a democracia avançasse, para que nós alcançássemos aquele momento de coroamento tão significativo que foi a promulgação da Constituição de 88. Uma dessas condições foi a circunscrição de uma reserva, a criação de uma área que permaneceria como reserva estratégica para esses militares representantes do regime que colapsava. Essa área é a área institucional da segurança pública. Nós estamos falando basicamente das instituições policiais, da arquitetura institucional da segurança pública, o modelo policial, as organizações, etc. Portanto, eles lograram incluir na Constituição um artigo, que é o 144, que reproduz a estrutura organizacional forjada durante a ditadura. Vejo, mais uma vez, a ditadura não inventou a violência policial. Ela faz parte da nossa história. Mas é claro que a intensificou e, portanto, quando eu digo que essas instituições, esse formato organizacional foi legado para a democracia por intervenção desses militares no processo constituinte, eu estou dizendo que essa longa história que a ditadura ecoou e reproduziu constitui a nossa herança, ainda agora preservada e com livre curso para se reproduzir mais uma vez e se incrementar, se fortalecer. Quando as estruturas organizacionais são preservadas, não são apenas organogramas que são fixados e mantidos. Nós estamos falando de seres humanos, pessoas, homens e mulheres, sobretudo homens, que são profissionais, com suas práticas, seus hábitos, seus valores, suas crenças. Nós estamos falando em grupos, em coletividades, centenas de milhares de homens, de profissionais, com suas tradições e cujas culturas permanecem intocadas, intangidas pelo processo de democratização. Percebam a gravidade disso. E, de tal maneira, isso é significativo para nós, é forte, que eu poderia dizer que se instaurou uma dupla historicidade ou uma dupla temporalidade. Dois tempos distintos desaguaram no futuro a partir de 88. O tempo da democracia, que é o tempo da vitalidade, do dinamismo, da criatividade, da ampliação das experiências de cidadania, da recriação das formas de sociabilidade, evidentemente com todos os limites que nós conhecemos e as contradições, mas é um tempo vibrante, um tempo produtivo, de potências que se animavam, revelavam, engendravam e autopoeticamente se ampliavam de alguma maneira nos seus limites. E, de outro lado, o tempo, que é uma contrafação do tempo, que é congelamento, cristalização, reprodução, remissão ao passado mais remoto, passado da escravidão, passado desse racismo que se enraizou tão profundamente, que se tornou estrutural. O passado marcado pelo domínio de classe, pela misoginia, pelo patriarcalismo, pelo falocentrismo, pela homofobia, etc. Esse passado
continuou presente na bolha congelada, nesse enclave, portanto, convivendo com o tempo ágil da democracia, é um tempo também tortuoso, é claro, de contradições, insisto, se dá a emergência desse tempo que é coagulação histórica, por assim dizer, rememoração, reiteração do passado. A ditadura legou para o futuro essa herança tão pesada que remete aos tempos mais sombrios e remotos. Isso é extraordinário. Imagine, nós temos, de fato, uma duplicidade. E isso só foi possível, esse enclave só foi viável, só tem sido possível por conta da cumplicidade do Ministério Público, da Justiça, de segmentos da política e de setores sociais, setores da mídia, etc. O Ministério Público é responsável constitucionalmente pelo controle externo da atividade policial, mas não houve esse controle. O que é que nós temos tido no período de democratização, da democratização em diante? Já tínhamos, evidentemente, de outro modo no passado. O genocídio de jovens negros e de jovens pobres, sobretudo nas periferias, nas favelas brasileiras, e em especial no Rio de Janeiro. Esse genocídio patrocinado, promovido, estimulado pelo Estado, com anuência por omissão, quando não por ação direta, do Ministério Público, das autoridades políticas e com as bênçãos da Justiça. Então, nós tivemos, nesses anos de democracia, com seus limites, esse choque. E por isso tantos falam, inclusive, em estado de exceção, porque, efetivamente, nos territórios vulneráveis, nas áreas mais pobres, o que teve vigência não foi o Estado Democrático de Direito, nem a legalidade constitucional. Né? Foram essas práticas da brutalidade selvagem sob o beneplácito, com a orientação superior e dos responsáveis, que não o foram. E quais as características desse enclave? E, é claro, eu estou falando de um universo de centenas de milhares de pessoas, portanto, é óbvio que se trata de um mundo heterogêneo, de diversidade, de diferenças, de contradições e de conflitos internos, de disputas, claro. Mas, predominantemente, o que é que nós tivemos e temos nesse enclave? A cultura do enclave é a cultura antidemocrática, por excelência, é uma cultura refratária à democracia, aos valores democráticos, aos direitos humanos, e refratária à autoridade civil, à autoridade republicana, à autoridade política. E, mesmo assim, isso persistiu e persiste. E, por isso, eu podia dizer, há algum tempo, que as polícias, predominantemente, não estou generalizando, repito, mas as polícias, predominantemente, eram bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro, porque cultivavam esse messianismo fascista ou proto-fascista à espera do Redentor, que encarnasse esses valores, que os corporificasse, que falasse em nome do ódio, da criação do inimigo, que deveria ser abatido, liquidado, aniquilado, e dos valores não só belicistas, mas dos valores racistas e classistas que vinham e vêm junto nessa cultura, repito, cujas raízes remetem à escravidão, etc. Portanto, o ovo da serpente estava sendo já estava fecundado no enclave. O enclave só aguardava a emergência da sua liderança no campo da política. E as milícias, que você também mencionou, Marco, por isso são um desdobramento mais perverso e ostensivo desse processo cujo nome é autonomização, eu poderia dizê-lo. Esquadrão da Morte é um bolsão que se autonomiza, são nichos que vão ganhar a vida, fazer a vida à margem da instituição, com conhecimento da instituição e em cumplicidade com a instituição, às vezes com problemas, atritos, e mais frequentemente em colaboração, cooperação, em promiscuidade com a instituição e com o mundo do crime, porque faz parte, como protagonista, do mundo do crime, viabilizando esses entrecruzamentos todos.
Nós temos a segurança privada informal e ilegal, nós temos a tradição da violência policial que faculta e autoriza a geração desses nichos que vão, então, se reproduzindo. E, portanto, o nome é autonomização, cultura de enclave e desafio ao Estado Democrático de Direito. Por isso, segurança pública, a meu juízo, não pode ser tratada como um tema entre outros. Aquele tema sobre o qual os candidatos falam nas campanhas e que os jornais comentam ouvindo especialistas. Não há um especialista no tema que é o coração da democracia brasileira, porque nós estamos falando aí de racismo, de classe social, de embates sociais, de dominação, de selvageria, de resistência à democracia e dessa dualidade incontornável, de uma contradição nuclear, né, no coração mesmo da experiência contemporânea brasileira. Por isso, não pode haver democracia sem que nós alteremos profundamente a relação da política com esse campo, sem que nós modifiquemos a justiça criminal, sem que nós, de alguma maneira, eliminemos o enclave e uniformizemos a experiência da democracia. Isso não está na pauta, né? Mas, de algum modo, está presente para nós como desafio. Muito bom poder te ouvir. Eu queria pegar esse gancho da autonomização que você falou, mas também trazendo um pouco aqui para a peça, né? Que o Cara de Cavalo ele foi criado em 2012, mas acho que já com um sentimento assim, de um espírito da época, assim, desse momento, muito contaminado, eu acho, pelos eflúvios aí de 2013, né? Dessas jornadas. Eu sei que você tem uma leitura também muito particular desse momento, na qual até me identifico. E em 2013 a gente ouvia muito, assim, entre as palavras de ordem, eu quero o fim da polícia militar, né? Isso era um dos gritos da rua, entre outros, né? Mas era uma das vozes importantes, assim, que nós também testemunhamos. E ao passo que, atualmente, né? Assim, o que nós percebemos, assim, com a eleição do Bolsonaro, percebemos justamente um processo assim de intensificação, de recrudescimento, né? Assim, então tem algo ali na agenda do governo, né? Passando ali no primeiro ano, muito ali pelo pacote da justiça, ali pelo Moro, que foi uma mudança em relação ao excludente de licitude, e agora, mais recentemente, no Congresso, eu sei que está tramitando 2 leis que criam mais autonomia ainda para as polícias, né? Em relação à chefia, em relação aos governadores, né? Em relação à criação de outras patentes, economicamente também, enfim. Eu queria muito ouvir de você um pouco o que você está achando, né, desses movimentos atuais, né, ligados a esse recrudescimento todo, e também ouvir de você um pouco de 2013 também, que eu acho que é uma leitura válida, assim, pensando Cara de Cavalo, né? Claro. Eu acho que a eleição de 2018 tirou o horror do armário, liberou os espectros todos, os ressentimentos e todos aqueles, nós usamos a figura do tio do churrasco, né? Talvez seja até uma injustiça com os tios e com os churrascos, sobretudo, mas os tios de churrasco são a figura que supostamente concentraria a misoginia, a homofobia, racismo, os preconceitos todos que marcaram e ainda marcam a história brasileira e que estavam contidos pelo pudor imposto pela ambiência, né? O ambiente de avanço democrático, de afirmação de movimentos sociais diversos, era um ambiente nada propício para explicitação dos preconceitos, etc. E, subitamente, com 2018, nós tivemos o triunfo da barbárie, a liberação do mal, digamos, dessas vilanias todas, as indignidades, etc. Tudo isso parece inteiramente autorizado, a própria violência autorizada na linguagem gestual da campanha,
que enaltecia, violência enaltecia armas, etc., e nas ameaças, no vocabulário e na linguagem corporal, etc. Como eu disse, nós tivemos como que a autorização para a emergência do que, de alguma forma, estava presente, nesse sentido até foi uma lição para nós, né? Para que nós não idealizemos o nosso país, a nossa sociedade, mas a reemergência, portanto, de tudo isso que estava contido. E esses projetos de lei são parte desse processo. Estão saindo não só dos armários, mas das gavetas, as propostas mais indecorosas, mais aviltantes. Passou a ser trivial e pública a destruição da Amazônia, do meio ambiente, das sociedades originárias. Né? Isso tudo está se normalizando, naturalizando de um modo triste, né? Triste, tremendo para nós. E a autonomização, que era o nome do enclave, e que inscrevia o enclave na história brasileira, a autonomização, que é sinônimo de autorização para matar, para agir com o patrocínio do Estado contra a própria legalidade constitucional, essa autonomização se consagra. Esses projetos consagram a autonomização, a política do enclave, a instauração do enclave, porque concedem à polícia o autogoverno, às polícias o autogoverno, cortando os vínculos de dependência com os governos estaduais, que há um vínculo, por exemplo, das polícias militares com o Exército, e outro vínculo com os governos estaduais. A Polícia Civil apenas com os governos estaduais. Nos projetos que estão em debate, a referência da autoridade passa a ser o governo central, o governo federal. Os governadores passam a ter um papel absolutamente subalterno e as polícias elegem seus comandos, etc., em listas tríplices. Isso é só um exemplo. É como se nós estivéssemos fechando o cofre e jogando a chave ao mar, o cofre que guarda a lógica do enclave. Pronto, nós passamos a ser agora escravos do enclave, condenados a conviver com esse enclave, refratário à república, à autoridade civil e política e à democracia. É tudo aquilo de que nós não precisamos, e é tudo que tem provocado as consequências deletérias, brutais que nós conhecemos. A própria forma de organização, que se de alguma maneira ela está sempre autorizando as autonomizações na ponta, ela guarda algum pudor, enquanto a institucionalidade tem de conviver com os mecanismos externos de controle, mesmo que não funcione. Tudo isso deixa de existir. Os governadores são reféns, cúmplices e reféns, às vezes cúmplices e reféns, porque não comandam as polícias. Nenhum governador jamais comandou polícia alguma na democracia, depois de 88. Antes, a ditadura comandava. Não eram tão poucos governadores, mas depois elas não estão sob comando. Por isso, me referi também por isso ao enclave. Os governadores, é claro que uma declaração assim tão forte tem de ser matizada, relativizada e contextualizada, porque houve momentos distintos, há governadores e houve governadores diferentes, circunstâncias variam, e tudo isso concorre para uma maior ou menor gravidade nesse descolamento, nessa autonomização, é claro. Mas eu poderia dizer, sem exagero, que, de um modo geral, os governadores não comandam as suas polícias. E, em o dizendo, de certa forma, os livro de uma certa responsabilidade, por mazelas, de certo modo. Em parte porque eles teriam de declarar publicamente a impossibilidade do controle e tomar providências nesse sentido. Não fazê-lo é criminoso também.
Mas aí entra a outra dimensão. Há chantagens e eles são reféns. E reféns também do spoiling power das polícias, que é o poder de estragar, de destruir. Muitas vezes as polícias não têm poder de construir, de impor, mas têm certamente capacidade de desestabilizar governos. Isso se dá de maneiras sutis ou ostensivas. Né? E há chantagens de todo tipo. Imaginem vocês os personagens no palácio, nossos governadores ou governadoras recém-eleitos, recebendo na primeira semana um pacote ou uma gravação com um dossiê a seu respeito, em que se combinam questões privadas e acusações falsas ou verdadeiras, mas explosivas, potencialmente, dependendo da utilização. Se nós combinarmos as chantagens que há, que são elas próprias também, herança da ditadura, com a autonomia, com o enclave, com a incapacidade, a impossibilidade mesmo do controle político, do controle na gestão, do controle também judicial, então nós vamos ter esse resultado explosivo. Eu dizia herança da ditadura porque muitos dos operadores desses processos indizíveis e inomináveis são oriundos da ditadura diretamente, dos serviços secretos do SNI e dos porões, em que se processavam as ilegalidades todas, ilegalidades mesmo relativamente aos padrões legais da ditadura, né? A política de morte, basicamente. Então, há um know-how, há uma expertise herdada, há um legado também nesse sentido perverso da ditadura. E isso tem sido usado frequentemente. Portanto, o quadro só se exponenciaria, só se agravaria com a eventual aprovação desses projetos. E 2013 é um marco para nós, absolutamente crucial na nossa história e na nossa história contemporânea. Merece até um golinho d'água aqui. Um brinde a 2013. Naquela época, eu falava do deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira, porque a cidadania experimentava um novo protagonismo. E qual é a contrapartida da liberdade, que é típica e indissociável do protagonismo da ação? É a imprevisibilidade, é a incerteza, é claro. Senão, nós só temos autômatos, robôs, mecanismos de determinação e plena previsibilidade, jogos racionais calculáveis. Nós introduzimos essa variável, a ação humana, a liberdade, o protagonismo, uma redescoberta da cidadania, do sentido teatral das ruas para a performance da cidadania, o sentido político da coletividade, etc. Foi um momento extraordinariamente rico, no qual estavam todos presentes, é claro, um momento babélico também, marcado pela pluralidade, pela diversidade. E, portanto, fascistas havia, é claro, evidente. Mas a presença dos fascistas ali não esgota o sentido, né, a potencialidade extraordinária. O que se desdobrou, o que veio na sequência, tem mais a ver com o modo pelo qual os poderes lidaram com os desafios postos na rua, quando se afirmava o colapso da representação, etc., do que propriamente com os fascistas que ali puseram a cara, né, para fora das máscaras, etc. Era uma oportunidade também criativa e o desdobramento foi infeliz. E uma das virtualidades contempladas naqueles episódios é que acabou se atualizando por conta dos filtros que derivaram das reações, né, oriundas dos cálculos dos poderes naquele momento. E aí, finalmente, Pedro, você falava daquele bordão, eu quero o fim da polícia militar, né? E é claro que há aí uma afirmação importante. O fim da polícia militar, proclamado pela massa, significava o fim
mortandade, do genocídio, da brutalidade ilegal, o fim dessa bolha, desse enclave, né? O fim do cinismo, da hipocrisia, da promiscuidade com o crime que se dava por meio mesmo das instituições. Mas é claro que as bandeiras sintetizam e, às vezes, traem significados ou abrem semiologicamente para múltiplas apreensões e interpretações, e uma das interpretações ouvia esse clamor como o pedido para o fim de toda a polícia. Sim. Então, isso acabava desmoralizando o pleito. Eu gostaria de que houvesse um mundo sem polícia, seria o mundo sem lei, sem Estado, sem justiça criminal, porque seria o mundo libertário do encontro autônomo e solidário, fraternal, de seres humanos, já sem máscaras e necessidade de classificações, sem o trabalho explorado, etc. Mas, fora dessa utopia, conclamar ao fim das polícias em geral é, evidentemente, um tiro no pé, até porque nós já sabemos em que isso dá no contexto de desigualdades como no Brasil. Dá em milícia, e nós sabemos a quem servem as milícias e de que elas são capazes. Tiro no pé, que é o título de uma pesquisa importantíssima que está sendo lançada hoje, realizada sob a liderança, a coordenação de Julita Lengruber, sobre os custos da guerra às drogas, inclusive, particularmente, os custos econômicos. É um trabalho de muitos anos que vai mostrar quanto se gastou e se tem gastado, para não falar nas vidas, que evidentemente são insubstituíveis e irreparáveis e não tem preço, mas quanto se gastou, efetivamente. E o que é que se poderia fazer com isso? Sim. Quantos milhares de leitos de hospital, de UTI, quantas possibilidades na educação, na saúde, até possibilidades para pagamento decente a trabalhadores profissionais de polícia na base, que são comumente explorados, espoliados, também humilhados, e são parte desse universo de vítimas do sistema. Mas, enfim, eu recomendo, portanto, que todos e todas procurem lá o Tiro no Pé. Vai haver um site especificamente dedicado à apresentação da pesquisa. Então, 2013 nos trouxe à tona essa crítica da polícia, mas que tem sido apropriada como uma conclamação pueril e negativa, ou tem sido lida como a sugestão de que a polícia militar seja desarmada. Enfim, nonsense, e os resultados não são bons. E isso tem esvaziado também as propostas de transformação, porque muitas vezes nós temos muita dificuldade em levar adiante o debate sobre processos de reconfiguração das polícias. Por N razões, isso nos levaria a outros debates. Sim. Luiz, então, primeiro eu quero te pedir desculpas, porque mesmo você dispensando apresentações, eu não te apresentei e fiquei de te apresentar e não te apresentei. Se tivesse feito, eu teria dito que você é escritor, cientista político, antropólogo, professor da UERJ e ex-secretário nacional de Segurança Pública, autor de Meu Casaco de General, Justiça Pensando Alto sobre Violência, Crime e Castigo, e Rio de Janeiro, História de Vida e Morte, além de Desmilitarizar e de O Brasil e Seu Duplo, livro que me acompanhou aí nesses tempos difíceis de pandemia e que foi extremamente importante para mim e que eu indico veementemente a todos que estão nos vendo agora. Então, voltando para a peça, tem um outro aspecto muito importante na nossa narrativa, que é o encontro do delegado Cunha com o Amado Ribeiro. Amado Ribeiro e Cunha são os mesmos nomes que Nelson usou para os seus personagens em Beijo no Asfalto. Mas o nosso Cunha, nesse caso, é fictício, mas Amado Ribeiro não. Amado Ribeiro é um personagem real, que já Nelson usava o nome de um personagem real
para criar, né, aquele jornalista escroque e tudo mais. Que Amado Ribeiro, quando era perguntado, arguido ali nas redações, sobre olha o que o Nelson fez de você na peça, ele falava, eu sou muito pior, dizia ele. Ele dizia isso, que era muito pior do que Nelson retratou. Bem, mas essa íntima relação da imprensa com a polícia, que nesse momento do Cara de Cavalo gerou toda a reportagem que Amado Ribeiro fez, transformando um bandido pé de chinelo numa besta fera, num inimigo público número 1 da Guanabara. Isso está, nos dias de hoje, a gente pode ver nos programas vespertinos, que muitos deles dizem claramente que bandido bom é bandido morto, né? Enfim, essa espetacularização da violência, esse lugar da violência como uma coisa, né, midiática e que lida muito com o medo das pessoas, né? Eu queria fazer uma extensão do meu questionamento, e aí já indo aí uma pergunta mais antropológica, filosófica, que é perguntar para você como é que você vê mesmo a manipulação da questão do medo que a gente vê, porque a gente só bandido bom é bandido morto, só atinge a sociedade porque bandido já é visto como alguma coisa do mal encarnado, e o mal encarnado deve ser extinto, exterminado, né? Não deve existir, né? E para além do mal ligado à violência, né, criminal, no caso, existe também o medo que hoje, e que tem muito a ver com os últimos anos, sobretudo da eleição de Bolsonaro e tudo, que é um medo que as famílias deixem de ser famílias, como nós, que já deixaram de ser há muito tempo, mas que ainda se tem uma ideia de que elas ainda são aquela família ali, o pai, a mãe, os filhos e tal, essas famílias deixem de ser famílias, que os homens deixem de ser homens, que as mulheres deixem de ser mulheres, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso tudo e com uma atenção aí no medo. Ótimo, Marco. Muito obrigado pela apresentação. Eu tomo a liberdade, já que você puxou o tema, só por uma pequena atualização, não é nem correção. Eu sou professor aposentado da UERJ e atualmente sou professor visitante da UFRJ. Em homenagem aos colegas, eu faço aqui essa observação. É muito interessante pensar no Amado Ribeiro, e a gente se lembra eu que sou mais velho, me lembro do que era a cobertura mais frequente da imprensa sensacionalista no início dos anos 60. E era muito impressionante essa promiscuidade do repórter de polícia com o policial, que, por sua vez, era associado dos apontadores do bicho, recebia dinheiro do bicheiro e, por sua vez, atendia. Enfim, todos imersos numa rede, que não é cortada por fronteiras nítidas entre legal e ilegal, absolutamente. Essas fronteiras são inteiramente dissolvidas e definidas a cada momento, etc. E o Amado Ribeiro é esse personagem que é venal no limite, que chega a produzir resultados sanguinários, né, para vender mais jornal, e que chega junto, porque é um associado, faz parte quase da equipe da delegacia, né? Está sempre presente e cobra pela presença para que as manchetes sejam alimentadas no dia seguinte, etc. E é muito curioso se nós pensarmos no Amado Ribeiro contemporâneo, porque há aí uma jornada histórica caracterizada por diferenças e similitudes. As diferenças são óbvias, mas as similitudes são também bastante evidentes. O que é que foi a cobertura da Lava Jato, né, nos últimos anos? Nós temos uma mídia sofisticada, tecnologicamente refinada,
nós temos um ambiente muito mais profissional, com a expertise indiscutível, os comentaristas, intérpretes do texto legal, da justiça, o acompanhamento próximo, íntimo. E nós estamos vendo pela Vaza Jato que havia uma promiscuidade muito parecida com outras características, é claro, mas muito parecida com aquela familiaridade que nós víamos no passado, de outro tipo, de outra natureza, e com, inclusive, um alcance muito superior. E mais, as operações eram acompanhadas pelo Amado Ribeiro, e agora são acompanhadas de helicóptero por repórteres mais treinados e profissionais, etc. Mas o fato é que a Polícia Federal chega às 6 da manhã, às 5 da manhã, na casa de alguém, com repórteres ao lado, da mesma maneira, né? E é fato também que as declarações dos interessados ligados à instituição, da justiça, à polícia, essas declarações acabam virando leads e virando notícias quase que com naturalidade, sem maiores questionamentos, etc. Então, o que é que foi essa campanha da Lava Jato contra as esquerdas, contra o PT, contra o Lula, etc.? Que nível de manipulação isso envolveu? Nós continuamos hoje com aquelas práticas dos anos 60, e nós encontramos isso nos programas vespertinos sensacionalistas. Mas nós temos a versão do Brasil, a versão desse passado, que é contemporânea desse passado, reeditado nos jornais vespertinos, à noite na grande mídia, né? Então, são duas versões do Brasil arcaico, sofisticadíssima à noite e, digamos, levemente modernizada à tarde. Mas são versões do mesmo, de alguma maneira, em que os jogos de cumplicidade com o poder permanecem, não qualquer poder, né? E a questão-chave que você traz do medo, eu acho que, sob o triunfo do fascismo no Brasil, embora ele não seja pleno, nós não estamos falando de uma consciência que se espraia e que se afirma consensualmente, nada disso, mas é inegável que houve um avanço de crenças, valores e práticas inspiradas pelo fascismo, pelo integralismo, para fazer da nossa ligação com o universo político europeu um laço nacional, né? mais nítido. É inegável que a linhagem integralista, que essa história do fascismo no Brasil se reeditou, reemergiu com muita força, muito vigor, e, nesse sentido, triunfou politicamente. As razões pelas quais Bolsonaro foi eleito são múltiplas. Eu tratei disso e tanta gente, bastante extensivamente no Brasil, seu duplo, que você generosamente citou, Marco. Eu tratei disso, considerando vários aspectos, etc. Mas eu vou destacar um deles, não só porque talvez seja decisivo, a meu juízo, mas porque certamente é o mais negligenciado e que diz respeito ao medo. Eu acho que há uma demanda popular inconsciente por ordem, mas não me refiro à ordem no nível da segurança pública, por isso eu digo uma demanda inconsciente, porque a demanda por ordem pública é consciente, explícita, ostensiva, ela se mostra e é captada em pesquisa de opinião, etc, etc. Eu me refiro a algo muito mais profundo, a que você mesmo aludiu. Há uma demanda pela restauração de uma ordem perdida, abalada, subvertida por revoluções libertárias em curso no mundo todo, também no Brasil. Que ordem seria essa? A ordem que expressaria, supostamente, a natureza humana essencial, aquela que é também espelho da vontade divina, se nós considerarmos essa vontade tal como expressa em leituras ortodoxas
do Antigo Testamento, por exemplo, desse Deus tirânico, violento, etc. Há ali, nessa ordem supostamente essencial, natural e conforme a vontade divina, uma figura que foi abalada, que é a figura do homem, e a figura da mulher, que é a figura que faz par com a figura masculina. O macho está com medo. E esse macho pode ser a mulher. O machismo está desestabilizado. Não só no Brasil, mas entre nós, isso tem um significado muito particular, a função da presença estruturante do patriarcalismo, do falocentrismo na nossa história, na nossa cultura, malgrada as heterogeneidades e transgressões e recriações todas. É esse homem arquetípico, macho, essa figura que está sendo, ou que deveria ser, supostamente restaurada pelo cavaleiro do Apocalipse, que vai destruir o sistema, vai promover a revolução destrutiva para reencontrar sob os escombros e as ruínas de sua destruição a verdadeira natureza, a essência perdida, que espelha a vontade divina. Lá está o homem, o macho, que vai, então, supostamente ser reedificado. O macho, a fêmea, o par, formando a família nesse padrão. Essa demanda por ordem ontológica, essa demanda inconsciente por uma ordem no nível ontológico, que simbolicamente seria, então, restaurada, essa demanda está presente, me parece, nas religiões populares, está presente, de algum modo, no sucesso das religiões evangélicas, pentecostais. Eu não estou, de modo algum, homogeneizando, desrespeitando a enorme pluralidade e a riqueza que há na cultura popular e na cultura religiosa popular, em suas múltiplas variações. Eu digo é que, em alguns casos, e casos relevantes, houve-se essa demanda, esse clamor por ordem nessa dimensão. Mas é claro que isso tudo, metabolizado na linguagem das liturgias, dos exorcismos e das orações, cumpre certas funções e esses processos se esgotam em certa dimensão, na dimensão da convivialidade no máximo, mas são, sobretudo, dimensões simbólicas e rituais, etc. Isso tem seus impactos, evidentemente, mas nada é comparável à possibilidade de inserção, de inscrição na política e na política institucional desse clamor por ordem. A destruição tem que ser brutal, tem que ser extensiva, da Amazônia às sociedades indígenas, a gays, lésbicas e travestis, o que seja, porque se trata efetivamente de incinerar tudo que foi construído, tudo que foi produzido, tudo que foi conquistado pelos movimentos libertários das últimas décadas. Esses movimentos libertários separaram corpo, gênero e sexualidade, explodiram as camisas de força das classificações dos gêneros. E se tornou possível entender que o corpo físico, que as características fisiológicas não correspondiam a um destino, ao destino do afeto, do amor e de eros, da experiência erótica, da experiência da sexualidade. Então, os corpos foram reinventados, estão sendo reinventados, as suas representações também, as suas performances. As referências deixam de ser crescentemente gêneros, dualidades, díades, categorias fixas, e passam a valorizar processos, dinamismos, encontros, na sua contingência, na sua historicidade, com seu potencial de liberdade sempre presente. Isso tudo, evidentemente, representa um choque, uma subversão, uma revolução para as figuras tradicionais, cuja ausência acaba conduzindo
ao reforço da ansiedade, da angústia e a esse clamor por ancoragem. Acho que essa é a boa palavra, ancoragem ontológica, para que sobrevivam à tempestade os que se sentem inseguros com as vertigens internas, com os processos internos, com o dinamismo da vida e da vida subjetiva e da vida dos afetos. Portanto, é uma coraça coletiva, numa dimensão muito profunda que está em jogo. E nós temos, portanto, aí uma questão que mostra muito claramente por que é que a ministra Damares não trata de temas supérfluos. Por que é que nós não podemos falar em políticas identitárias e comportamentais como supérfluas ou secundárias? Escola sem partido como um tema vicário, como se tudo isso fosse uma cortina de fumaça para fazer passar o que realmente importa, que seria a agenda neoliberal. É claro que a agenda neoliberal é básica, é fundamental, mas esses outros temas não são perfunctórios, secundários. Eles estão no núcleo mesmo dessa revolução em marcha, revolução destrutiva em marcha, e por isso nós temos de estar atentos e sensíveis para essas linguagens e essas dimensões. Muito bom. Eu acho que eu queria pegar um pouco esse gancho dessa ideia da ordem natural e esses tons, né, de messianismo, né, salvacionista, né, muito vinculado a esse afeto do medo, né, que Marco trouxe, que você respondeu brilhantemente. Puxando um pouco para a gente também essa questão, pensando assim, o protagonismo que a cultura desempenhou, eu acho, né, assim, como uma resistência um pouco a toda essa ordem natural e o afeto do medo. E aí, puxando um pouco para a peça, né, pensando esse campo da arte brasileira como um espaço de invenção, como um espaço do artifício, em contraposição a essa ordem natural, né? E aí, entrando no Cara de Cavalo, assim, ser uma figura importantíssima na trajetória histórica e na própria peça, é a figura do Hélio Oiticica. E sei que o tropicalismo também é objeto aí de seu pensamento, é um tema importante, caro para você. E, enfim, lá na peça, que é a menção, né, ao bólide, né, que Hélio cria homenagem à cara de cavalo, também posteriormente, não exatamente associado ao cara de cavalo, mas associado um pouco a uma contraposição ao bandido bom, bandido morto, seja marginal, seja herói, né? E os parangolés, enfim, tudo isso é muito importante para o cara de cavalo. Então, eu queria, puxando aqui para as artes, que você, enfim, tocasse, assim, tanto do ponto de vista assim, da importância histórica, né, do tropicalismo, desse aspecto da invenção, né, e se possível, puxando um pouco, claro, para hoje também, assim, o que fica disso tudo, apontando que a gente já também ultrapassou um pouco o nosso tempo, mas o papo está muito, muito bom, muito, muito instigante. Então, um pouco por aí. Tá, eu vou tentar ser sintético, mas são questões tão importantes, Pedro, e tão complexas, que exigiriam conversas e conversas. Elas ficam aqui já pré-agendadas, né, para algum... Certamente. Com certeza. Eu diria que as artes são, compartilhando com você esse mesmo sentimento, essa mesma abordagem, esse mesmo entendimento, que as artes são parceiras da incerteza, assim como o protagonismo político libertário. E você traz, de fato, um momento, um movimento que continua presente para nós como um conjunto de recursos reflexivos e estético-criativos, que é o tropicalismo, uma espécie de dispositivo de reinvenção de espaço e tempo, né, da geografia mundial e nacional, rompendo o nacionalismo fanista tacanho, autoritário, né, homogeneizador,
e, ao mesmo tempo, valorizando o que é nativo, o que provém daquelas periferias do capitalismo da América Latina, da Amazônia, do Brasil, etc., tomando carona no barco de Oswald de Andrade, do melhor do nosso modernismo, ou da versão do modernismo que acabou se impondo, né? E que tem esse horizonte criativo e aberto. O tropicalismo, o Caetano dizia que ajuda a tecer a linha evolutiva da música brasileira, não no sentido evolucionista, de modo algum. Ele é um pensador, além de ser um criador brilhante, extraordinário, é um pensador muito sofisticado. Essa linha evolutiva, de fato, aponta para trás e para frente. Ela serve como ampliação continuada e limitada de repertório, de possibilidades combinatórias, de mobilização de linguagens e de recursos expressivos. Portanto, desde a regravação de Coração Materno, que é uma espécie de ícone do que na época não se chamava brega, né? Mas nós podemos chamar do brega redundante, cafona, conservador, insípido, sentimentaloide, retoma o Coração Materno com aquela orquestração primorosa, foi do Rogério Duprat, eu acho. Rogério Duprat, sim. Com um carinho, um afeto, um respeito por aquela obra, que merece esse nome, e, ao mesmo tempo, a ironia que desconcerta. Caetano dizia naqueles momentos, naquela época, que só criticava o que amava, só se critica o que se ama, no sentido de que a afirmação da diferença é parte constitutiva da criação de vínculos, de laços, de relações. E essa relação é uma relação amorosa, no sentido que ela se dá como a abertura de um continente que acolhe mais e mais partes, se isso não dilui numa geleia geral a crítica, o conjunto da produção, de modo algum. João Gilberto já tinha dado régua e compasso para ficarmos aqui na toada de Caetano e de Gil. E o tropicalismo funcionou para nós como, eu acho, um divisor de águas. Por isso, trabalhei muito no Brasil Seu Duplo, porque no livro eu discuto as divisões do Brasil, as divisões abissais, a sua história, a sua reencenação contemporânea. E, portanto, eu tinha de trabalhar como contraponto as possibilidades das pontes, dos liames, das interlocuções, das articulações. E o tropicalismo me ofereceu essa possibilidade e nos oferece, né, no Brasil, possibilidades sempre presentes e inspiradoras. E eu acho que o Hélio Oiticica foi tão importante, entre tantos outros, mas ele teve um papel de fato notável e talvez nos ajude a pensar a arte como promotora da incerteza e da articulação democrática, que é acolhedora e crítica, que é desestabilizadora e, ao mesmo tempo, respeitosa, né? Se nós examinarmos os parangolés. Os parangolés são aquelas vestes, aquelas fantasias incríveis, compostas por tecidos que se sobrepõem, de cores distintas, cujas características são o inverso mesmo do uniforme da farda e mesmo do vestuário, que compõe o figurino ordinário, cotidiano, né? Porque não toma o corpo como o modelo estável e fixo, o corpo humano. De tal modo que, em se vestindo parangolé, pelas descrições, depoimentos
e pelas cenas que nós podemos ainda hoje acompanhar, vestindo-se o parangolé, há necessidade sempre de um movimento, de uma oscilação, de uma vacilação, porque o equilíbrio não está dado, há as assimetrias todas. E para encontrar os eixos, o eixo que nunca se afirma definitivamente, há sempre um estímulo ao movimento, que é um convite à dança. E o próprio Oiticica diz isso, é uma convocação à dança, à coreografia. Ele promoveu aquele encontro extraordinário nos pilotis do MAN, ou na pátio do MAN, do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, porque a sua exibição, a sua exposição, a sua performance foi proibida no interior do museu. É um momento vergonhoso, né, da nossa história, já em plena ditadura, é claro. E homens e mulheres da Mangueira sambaram no pátio. Isso, de certa forma, até fortaleceu a intervenção naquele caso, né? Mas foi nesse sentido involuntário. E aí nós vemos que a dança, que é induzida pelo parangolé, necessariamente envolve o reconhecimento da presença alheia, da presença do outro, da proximidade do outro. E é preciso que haja uma reorientação de acordo com os posicionamentos dos outros. É sempre uma relação, é uma forma de interlocução, se nós quisermos, uma relação em movimento, né? E essa desestabilização propiciada pela veste, pelo parangolé, conduzindo a dança, quase que evoca uma utopia de sociedade, um certo sonho comum de cidade, uma possibilidade de sermos coletivamente, de sermos em grupo, de forma gregária. Estamos em movimentos individuais, necessariamente idiosincráticos, singulares, com liberdade, porque não são movimentos parametrizáveis, mas estamos em relação, e a dança requer, para que não haja atropelos, o reconhecimento dos espaços alheios, da presença dos outros. Os próprios movimentos, de alguma maneira, complementam e dialogam com os demais, formando essa coreografia espontânea. E isso, portanto, afirma e valoriza a diversidade, a multiplicidade, as diferenças, ao mesmo tempo a comunhão, né? Uma igualdade fundamental, todos estão ali com seus parangolés, todos estão ali envolvidos pelo som, pelo ritmo comum, compartilhado por essa linguagem que nos dá a possibilidade do comum, né? Então, há toda uma utopia brasileira que transcende, evidentemente, as fronteiras do nosso país. E, de novo, a arte, tempo e espaço, porque não é só a geografia, não é só a cidade, não é só o espaço que está em jogo, são outras possibilidades sempre abertas e surpreendentes para o passado, para a valorização do que nos é dado na própria tradição, e o futuro aberto na medida em que há esse estímulo para a ação, para o protagonismo e para a criatividade, para o artifício, citando Pedro. Não, mas é muito revigorante, né, Marco, poder ouvir e chegando aqui ao fim, ouvir você falar também de utopia, né? Ainda mais via, enfim, essa ideia, essa construção do parangolé. Muito, muito revigorante, acho que para nós, para todos. Luiz, nós se tivéssemos mais tempo, teríamos uma última questão para você, que seria que você falasse justamente sobre utopia, sobre algum cenário possível e belo para a nossa equação Brasil. E você deu aqui para a gente, falando do parangolé, nos respondeu de maneira tão bonita, porque esse aspecto do parangolé no seu livro me marcou profundamente, e agora você retomá-lo e aí para falar de utopia, então foi realmente muito, muito tocante, muito bonito. E Marco, toda essa problemática da demanda por ordem ontológica, por essa ancoragem, retomada do patriarcalismo, eu desenvolvo dentro da Noite Feroz,
esse livro que só existe como e-book, foi lançado em 2020, no ano passado, portanto. Eu sinto porque eu não tenho nunca a oportunidade de falar dele. E-book é fogo, né? Você fica mais ou menos restrito a uma comunidade diminuta. Poxa, mas já estou ansioso para ler. A gente vai atrás dele. Sim, vamos sim. Pô, Luiz, muito obrigado pela tua presença. Eu queria só fazer um registro, que já havia me esquecendo, que estão aqui presentes, não é? Atores e músicos que participaram do espetáculo. Está aqui presente hoje aqui com a gente a Carol Chalita, o Saulo Rodrigues, a Raquel Vilar e Maurício Chiari. E obrigado, viu, Luiz? Poxa, foi... Enfim, o nosso objetivo, nosso intuito era justamente ampliar o olhar sobre a obra, e você ampliou de maneira tão incrível e tão rica que, poxa... Obrigado, Marco. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Pô, e peço para quem está assistindo que, por favor, continue com a gente, que daqui a pouco vai começar o experimento audiovisual Cara de Cavalo 2021, com Raquel Vilar e Ricardo Kozlowski. Obrigado.